Continuando aí, pessoal, no inciso terceiro, tá? Ainda falando do direito à saúde, é vedada discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, tá? Nós sabemos que os planos de saúde particulares, tá? Eles cobram por idade, né? O recém-nascido tem um valor, a criança tem outro valor, o jovem tem outro valor, tá? Quando fala essa questão de ser vedado, né, que é proibido, é a questão da faixa etária de idoso, tá? Então, o idoso que tem 60 anos e o idoso que tem 70 anos, eles têm que pagar o mesmo valor, tá? Cobrado dentro do plano de saúde, certo? Então, pode haver uma diferenciação em outras idades, mas a partir do momento que ele é considerado idoso, o valor tem que ser o mesmo até ele completar cento e tantos anos, ok? Inciso 4, os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei, tá? Então, é aquilo. O idoso que tem alguma deficiência, né, seja acamado, seja não consiga deambular, tá? Ele tem que ter visita domiciliar, ele tem que ter uma atenção especializada, ele tem que ter profissionais especializados na sua deficiência, tá? Então, ele tem que ter uma assistência integral. Veja que nós trabalhamos com os princípios do SUS. Então, a integralidade faz parte dos princípios do SUS. Artigo 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Então, veja, todo idoso, né, que vai ficar internado, ele tem direito a um acompanhante, tá? E este acompanhante, ele tem que ter condições adequadas para ficar com esse idoso, né? Infelizmente, a nossa realidade, né? Isso aí é acobertado pelo Estatuto do Idoso. Mas, infelizmente, na nossa realidade, né, os hospitais superlotados, nós não temos, né, camas para que esse acompanhante durma, né? Nós não temos uma cadeira confortável, né? Lá nós temos uma cadeira desconfortável para que esse acompanhante fique. Mas ele tem o direito de ficar, tá? Caso ele não tenha o direito de ficar, o profissional, né, que está assistindo esse exatamente, Jéssica, o profissional que está responsável, né, que está acompanhando esse paciente, tem que justificar por escrito o porquê que esse idoso não pode ter um acompanhante. Aí isso traz para nós na pandemia, tá? Infelizmente, o idoso, né, que vem a se internar hoje, ele não vai poder ter um acompanhante, tá? E essa justificativa, o profissional, ele vai dar por escrito, tá? Mas que devido ao momento que nós estamos vivendo, isso já é sabido por todos nós, ok? Mas se for em outros tempos, caso não possa ter acompanhante, ele tem realmente que fazer por escrito a justificativa, e essa justificativa vai ficar anexada no prontuário do idoso, tá? Artigo 17.
ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita pelo curador, quando o idoso for interditado, tá? Pela família, quando o idoso não tiver curador ou o curador não chegar a tempo, certo? Também pode ser feita pelo médico, tá? Quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar. E pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Então, veja bem, pessoal. Vou até voltar aqui, tá? Para que vocês entendam bem esse artigo 17. Veja. Se o idoso ele tem plena consciência, né, ele está com suas funções mentais perfeitas, ele vai dizer se quer o tratamento ou não quer, tá? Ele vai decidir por ele mesmo, certo? Caso esse idoso ele não tenha condições sozinho, né, ou por ser muito idoso, ou por ter problemas mentais, tá? Ou ele não querer decidir, aí a gente vai para o curador, né, caso ele seja interditado. Se esse idoso não for interditado, quem vai decidir isso é a família. Ou, caso o curador não chegue a tempo, não esteja presente, e tenha que ser feito, né, essa decisão às pressas, quem vai decidir isso é a família, certo? Caso nem tenha família, nem curador, e tenha que ser feito às pressas, quem vai decidir é o médico, tá? E caso essa pessoa, esse idoso, não tenha nenhuma família, não tenha ninguém por ele, quem vai decidir é o médico, mas vai ter que informar ao Ministério Público que foi feito esse tratamento, que foi feito essa cirurgia com o idoso, porque necessitava naquele momento, tá? Como assim, Jéssica? Quando ainda tem familiar, é isso que você quer dizer? Se explique melhor. Pronto, Jéssica. Fale aí, Jéssica, pode falar. Tá? Vamos esperar a Jéssica falar aí, tá certo, pessoal? Deu para entender esse artigo 17? Tranquilo? Tá? Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso, tá? Dentro do Conselho Municipal do Idoso, nós temos aí o CRAS, o CREAS e o Conselho Tutelar, tá? Que vai trabalhar, né, contra esses maus tratos que o idoso está sofrendo. Lembrando que esses maus tratos podem ser físicos, mentais, né, que são psicológicos, sociais, quando muitas vezes a família priva o idoso de conviver na sociedade, de se relacionar com outras pessoas, tá? Já trabalhamos aí no idoso que a filha o proibia de sair de casa para que ele não tivesse contato com os outros irmãos,
tá? E o idoso permitia que isso acontecesse, certo? Então, são N tipos de violência. A violência econômica, tá? Quando o idoso é privado de certas coisas porque alguém está cuidando do seu benefício, ok? Então, tem que ser informado a essas autoridades. O capítulo 5, que trabalha aí a educação, a cultura, esporte e lazer. No seu artigo 23, ele fala que a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Tá? Então, o idoso, para que seja estimulado a participar, né, desses eventos culturais, esportes, para que eles convivam, né, com outras pessoas num evento cultural, num evento artístico, eles têm um desconto aí de 50% e locais preferenciais, tá? Locais, né, assentos para idosos, ok? Isso é um estímulo, né, para que o idoso possa cada vez mais estar participando aí desses eventos, tá? Dessa questão cultural, para que ele não se isole, ok? Capítulo 6, da profissionalização e do trabalho. No artigo 27, ele fala que na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade. Tá cortando para todo mundo? Tá? Vê se melhorou. Bruno, melhorou um pouquinho. É vedada a discriminação e a fixação de limite máximo, melhorou? Ótimo. Máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. No seu parágrafo único, o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Então, o que é que acontece? Nós sabemos que o idoso, né, ele já está aposentado, né? Ele já não, em alguns casos, ele já não exerce mais a função que exercia antes, tá? Então, quando ele é admitido em outro emprego, certo? Ele não pode sofrer discriminação por ser idoso. Ele não pode ser ofendido no sentido de que não vou lhe dar essa tarefa porque você é idoso demais, porque você não vai conseguir, tá? E isso não pode acontecer dentro do ambiente de trabalho. Nós temos idosos que ainda exercem a mesma função que exerciam em toda a vida, tá? Eles também não podem sofrer nenhuma discriminação, né, de não conseguirem fazer determinada tarefa por terem a idade que têm, ok? Né? Caso eles precisem, eles não consigam, dentro do trabalho, exercer determinada tarefa, então eles podem ser realocados para outro local, onde, né, o cargo aí exige uma maior, digamos assim, agilidade, tá? E devido ao aspecto do envelhecimento, ele não vai conseguir, então ele pode ser colocado em outra função, tá? Mas dentro da função em que ele tiver, ele não pode receber nenhuma discriminação. Tá? E em caso de concurso, nós sabemos, né, que sempre é aquele que tem uma idade maior, né, em caso de empate, né, aquele que tem uma maior idade, ele vai ocupar o cargo. No capítulo 8, né, da assistência social, artigo 34. Aos idosos, a partir de 65 anos,
que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, tá? Que é a LOAS. Então, veja bem, a gente até já falou, né, quando eu falei aquele que a mãe era sócia da empresa com a filha, né? Caso esse idoso realmente ele não tenha, né, primeiro a assistente social, ela vai ver as condições, né, as causas do porquê desse idoso não ter direito a um benefício. Caso realmente ele não tenha esse direito e seja sozinho, né, ou conviva com sua esposa idosa, tá? E realmente eles não tenham condições, aí, de acordo com a lei da assistência social, ele vai ter direito ao salário mínimo, tá? Mas veja, foi tentado de todas as maneiras. Ele não teve direito, então entra aí, né, o direito a um salário mínimo. No seu capítulo 10, né, o Estatuto do Idoso, ele fala do transporte. Artigo 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Tá? Então, nos ônibus que circulam dentro da cidade, os idosos, eles têm direito a andar gratuitamente, tá? A não ser naqueles que já são, né, específicos para uma clientela, aí eles não vão ter esses direitos, né, naqueles privados, ok? No artigo 40, ainda falando aí do esporte, tá? No sistema de transporte coletivo interestadual, né, os ônibus aí que vão de um estado para outro, os Guanabaras aí da vida, tá? Especificamente, existe uma legislação para o idoso, tá? No item 1, a reserva de 2 vagas gratuitas por veículos para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. E o desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederam as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, tá? De antemão, nós sabemos que essas reservas de vagas, elas têm que ser feitas com antecedência, tá? Em algumas empresas, essa antecedência pode ser de 7 dias, em outras empresas tem que ser de 30 dias. Isso vai depender, né, da regulação, né, lá da empresa, tá? Mas nos ônibus interestaduais tem por obrigação ter 2 vagas gratuitas e esses locais, eles serem identificados e realmente ser para o idoso, tá? Caso já tenha essas 2 vagas sido ocupadas, um terceiro idoso, se ele viajar no mesmo ônibus, ele vai ter o desconto de 50%, ok? Estamos terminando, pessoal. E daí, nós vamos para o artigo 41, tá? É assegurado a reserva para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, tá? Vocês já viram, né? Em todo o estacionamento tem lá local exclusivo para idoso, tá? Nós que não somos idosos, nós não podemos estar tomando a vaga do estacionamento exclusivo para idosos, tá? Senão caso nós sejamos denunciados, a gente paga multa por isso, tá? E no artigo 42 é assegurada a prioridade do idoso no embarque do sistema de transporte coletivo, tá? Então, essa questão da prioridade, o idoso tem prioridade de entrar primeiro, tá? Tem que ter corrimãos para que esse idoso possa, né, adentrar nesse transporte público, certo? Nesse transporte coletivo, para que facilite aí a sua entrada. Com relação
ao título 4, que fala sobre os crimes, tá? Nós temos que ver que tem alguns casos em que é considerado crime para com o idoso. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar, por motivo de idade. Tá? Então, veja que isso vai ferir outros artigos que nós já falamos, né? Nós já falamos no direito do transporte, nós já falamos no direito ao emprego, tá? Nós já falamos na questão do idoso, né, que tenha uma sanidade, né, falamos com relação à internação, mas que essa sanidade, ela passa em outras dimensões, tá? Então, o idoso que for discriminado, ele vai, né, a pessoa vai sofrer, está cometendo um crime, tá? Ela vai sofrer penalidades legais, ok? Caso ela venha discriminar esse idoso. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Tá? Vem aí, pessoal, a questão que nós falamos quando a Analine perguntou da eutanásia, né? A escolha que alguns profissionais tendem a fazer ou fizeram nesse tempo de pandemia, tá? Isso é crime, ok? Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas. Então, o abandono, ele é crime. Mesmo que a família, né, esteja pagando alto para que esse idoso esteja, né, num asilo, esteja em instituições de longa permanência para idosos, tá? Mas, se eles não forem visitar, se eles não quiserem saber desse idoso, isso é crime, tá? Fora que algumas famílias colocam os idosos no asilo e não provêem nem o seu sustento lá, ok? Artigo 99, ainda dos crimes. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psicológica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, ou sujeitando-o a trabalhos excessivos ou inadequados. É crime. Então, entra aí maus tratos físicos, psicológicos, sociais e econômicos, tá? Onde a questão da subsistência desse idoso, ela não está acontecendo, tá? Quando muitas vezes ele não tem alimento, quando ele não tem assistência à saúde, ok? Quando ele não tem os medicamentos que são necessários, é desse jeito, tá? E isso, Jéssica, tem que ser denunciado. Tá? E para a gente encerrar, né, nós temos aí o artigo 102, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso é crime, tá? Então, quando se é denunciado que a pessoa está tendo posse do cartão desse idoso e esse idoso está passando por necessidades, tá? Essa pessoa, ela vai ser fiscalizada pelo Serviço de Assistência Social, tá? E vai ter que dar conta de empréstimos, né? Vai ter que dar conta mensalmente do que ele vai gastar com o idoso, né? O idoso vai ter que ter alimentação, vai ter que ter moradia, vai ter que ter higiene, vai ter alguém que cuide dele. Tá certo? Então, a pessoa que reteve o cartão, ela agora vai ser obrigada, tá? Seja pelo assistente social, seja por meios judiciais, a prestar contas mensalmente do que está gastando com esse idoso, tá? E com relação aos empréstimos, ela vai ter que
realmente arcar com os custos. Tá? 104, reter o cartão magnético de banco de conta bancária, né, isso que a gente já vinha falando, é crime. E o 106, induzir pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente, né? Quando a pessoa manda o idoso, né, assinar, né, para administrar seus bens, né, isso daí é crime, certo? Ou faz usufruto dos bens do idoso sem ele nem assinar. Isso também é considerado crime. Então, basta, pessoal, que isso seja denunciado ao Conselho Tutelar, seja denunciado ao CREAS, que trabalha com essa questão da violação dos direitos, ok? Então, a gente encerra por aqui. Eu vou enviar para vocês uma aula assíncrona, que faz parte da nossa aula extra, que vai falar sobre a Política Nacional do Idoso, ok? Quando eu enviar esse vídeo para vocês, essa videoaula, aí eu vou passar a nossa primeira atividade, tá? Valendo ponto. A gente já passou, né, aquela atividade sem valer ponto, né, sobre os fundamentos da geriatria e gerontologia, tá? E vamos fazer nossa primeira atividade valendo pontos. É lei, né? É muita lei, né, Bruna? Mas, assim, nós temos que ter ciência, né, que os idosos têm esses direitos para que a gente possa orientá-los, né? São necessários, realmente. Ok, pessoal?